Para quem não é espírita, não conhece esse termo transição planetária, isso nada mais é do que o momento que o planeta ele já vem passando já há bastante tempo de um planeta de provas e expiações, onde o sofrimento impera, as grandes lutas entre as trevas e as luzes, para entrarmos num momento de felicidade, momento melhor, que é o planeta de regeneração, quando nós vamos entrar nos mundos mais felizes. Então, para nós espírita, este momento, esse que nós estamos vivendo, é mais um dos momentos onde o planeta está se preparando para essa transformação, que, na verdade, a grande maioria de nós espera que seja algo assim geológico, algo muito intenso, mas a gente sabe que essa transformação, ela vem de cada um, de cada ser. E é isso que nós vamos ver agora. Inicialmente, eu gostaria de lembrá-los de uma passagem que é muito especial, que nos fala muito do tempo, que é de Eclesiastes 3, e eu gosto muito dessa passagem, porque meu pai gostava muito de citá-la, né? Há um tempo para todas as coisas, um tempo determinado por Deus. Tudo tem sua ocasião própria. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para arrancar o que se plantou. Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para prantear, tempo para dançar. E o Eclesiastes continua com esse tema, e é muito especial porque nós estamos atualmente num tempo muito marcante que lembraremos e que as gerações futuras ouvirão falar e comentarão desse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento que o Livro dos Espíritos, ele no capítulo 6º, fala sobre a lei de destruição. Na pergunta 728, ele diz, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais destruição não passa de transformação, cuja finalidade é a renovação e melhoria dos seres vivos. E isso é muito importante, porque quando nós pensamos em destruição, nós ficamos muito tristes. Por que Deus faz isso, não é? Mas é um momento, em todas as religiões, é falado que a destruição ela é necessária para reformar e para construir. E eu gosto muito dessa frase desse autor, o Filler, que ele diz que não há passageiros na nave espacial Terra. Todos pertencem à tripulação, ou seja, todos nós somos importantes para o crescimento. Ninguém está de passageiro no conforto de passageiro. Todos temos que trabalhar em prol dessa transformação de toda a humanidade que começa em nós. A partir da nossa transformação é que nós entraremos neste mundo novo, neste mundo de regeneração. Ainda no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na 337, com que objetivo, vejam que pergunta interessante que Kardec fez aos espíritos. Com que objetivo Deus fere a humanidade com flagelos destruidores? Isso a gente sempre se pergunta, não é? Por que Deus faz isso? Por que ele quer nos ferir? Porque ele quer nos punir. Aí vejam o que os espíritos respondem, para fazê-la avançar mais rapidamente. Não dissemos que a destruição é necessária, a regeneração moral dos espíritos, que a cada nova existência sobem mais um degrau de perfeição? É necessário considerar o fim para apreciar os resultados. Vós os julgais do ponto de vista pessoal. Vejam como eles falam. Nós julgamos do ponto de vista pessoal, pela nossa percepção, pelo nosso prismas. E os chamais de flagelo, por causa dos prejuízos que eles vos ocasionam. Mas as transformações, por vezes, são necessárias a fim de fazer chegar mais rapidamente
a um melhor estado de coisas, em alguns anos, aquilo que exigiria séculos. Vocês devem estar acompanhando que, de fato, em todos os momentos difíceis da humanidade, as guerras que já aconteceram, os outros flagelos, a peste, as outras pestes que ocorreram, as outras pandemias, a humanidade sofre muito, mas por conta desse sofrimento, há uma aceleração no progresso. Então, o que para nós, aparentemente, agora nesse momento que nós estamos vivendo, não só o Covid, todos estão vendo na televisão, na mídia, a quantidade, as monções na Índia, a quantidade recente, ontem nós vimos passar a destruição que o excesso de água traz, os terremotos que têm acontecido, então os ciclones no nosso país. Então, tudo isso faz parte desse momento que nós estamos vivendo, não é? E isso, como ele diz, do ponto de vista pessoal, nós sofremos muito, é natural, mas esses problemas que estão ocorrendo, ele faz parte dessa lei, a lei de destruição. Ainda, na pergunta 738A, ele pergunta algo que também passa na nossa cabeça agora, nesse período que nós estamos vivendo do Covid, com tantas famílias sofrendo, tantas pessoas queridas indo embora, e a gente fica perguntando por que nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será que isto é justo? Isso todo mundo se pergunta, né? Por que o bom está indo também? Vejam a resposta que eles dizem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, pensa de maneira diversa depois da morte. Conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouca coisa. Então, de fato, para nós espíritas, a gente já tem esse conhecimento, não é? De que a vida espiritual é a verdadeira vida. É por isso que eles dizem que a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real, são os filhos de Deus, objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não passam de disfarce com que aparecem no mundo. Na pergunta 738b, ele diz o seguinte: nem por isso as vítimas dos flagelos deixam de ser vítimas. Isso é outra pergunta que passa também na nossa cabeça. Mas por que precisa ir tanta gente boa? Por que precisa de tanta gente? E ele responde: se considerasse a vida pelo que ela é quão pouco vale em relação ao infinito, ligar-se-ia menos isso, não é? Essas vítimas, em outras existências, encontrarão uma larga compensação aos sofrimentos, se o tiverem sabido suportar sem murmuração. É uma avaliação que, para nós, a gente tem que realmente refletir sobre essas explicações, porque quando somos muito apegados à vida material, não é fácil aceitar essas explicações. Porque para nós, especialmente quem não crê na vida futura, é difícil acreditar que há um outro mundo, que há um mundo melhor do que esse, que a gente acha que esse é o melhor. Mas para isso, se nós formos voltar o Sermão da Montanha, nós vamos ver que ali o Cristo nos promete um futuro melhor, uma vida melhor, não é? Então, eu quero mostrar para vocês aqui que lá em Gênesis, a misericórdia de Deus, porque poderíamos pensar assim, puxa, Deus, será que Deus está sendo justo nesse momento, que aqui no Brasil nós estamos com milhões de pessoas doentes, partindo? Vejam, em Gênesis 18, Abraão intercede com Deus pelos habitantes de Sodoma. Vejam que interessante, a misericórdia de Deus. E chegando-se Abraão, disse: destruirás também o justo com o ímpio? Aí Deus responde para ele: se porventura houver 50 justos na cidade,
destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Aí Deus responde que não destruiria. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. Isso é a misericórdia de Deus. Mas Abraão não se contenta e diz: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, que ainda sou pó e cinza. Vejam como Abraão se humilha diante do seu Senhor e diz: ainda sou pó e cinza. Se houver 40 justos, e aí Deus diz novamente: se eu achar em Sodoma 40 justos dentro da cidade, pouparei o lugar por todo por causa deles. E ele pergunta em 30 justos e 20 justos, até que ele pergunta 10 justos. Ora, não se ire o Senhor, pois só mais desta vez falarei. Se porventura ali se acharem 10 justos, ainda sentiu o Senhor. Por causa dos 10 não destruirei. Vejam como a misericórdia de Deus está sempre esperando de cada um de nós um movimento em relação ao amor, em relação à nossa conduta. Nós estamos vivendo hoje, meus amigos, meus irmãos, num momento onde cada um de nós é chamado a prestar contas a Deus da sua própria conduta, da sua atitude diante da vida. Então, é um momento onde nós começamos a entrar na maturidade. E eu quero chamar a atenção para vocês do que Joana de Ângeles, no livro Momentos de Meditação, diz o mal moral da humanidade. Por que nós estamos sofrendo tanto? E ela diz assim: a vida moderna, cheia de divertimento, pobre de espiritualidade, arrasta o homem. E vejam que isso é muito verdadeiro, né? Pobre de espiritualidade. Nós estamos convivendo num ambiente religioso, um ambiente de espiritualidade, mas além dos nossos muros, quantas pessoas carecem dessa luz da espiritualidade? Sucessivas ondas de alucinados chegam diariamente às praias do mundo. Como a denunciar a falência dos valores éticos e morais. Há uma vaga imensa de descrença do homem pelo homem. Nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, num momento de muito individualismo, onde o homem eu e depois eu e depois eu. Vocês sabem disso, que há um momento de muito individualismo. Uma terrível indiferença pelo amanhã. O descalabro e o absurdo campeiam à solta, ao lado de todo o matiz de corrupção, arrojando os indivíduos na corrente do desespero público. Isso é pura realidade. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que não está acontecendo, e achar que não mereceríamos. Mas é o mal moral que avança na humanidade, e por isso mesmo é necessário essa sacudida para que a gente possa acordar cada vez mais quem está dormindo. Eu quero trazer para vocês também, toda a história da humanidade está cheia de avisos. São os santos, é a Virgem Maria que vem, as profecias, e aqui nós vamos falar um pouquinho nas lágrimas da Virgem, na aparição de La Salette, da Virgem de La Salette, que foi 19/9/1846. Vejam quanto tempo. Vejam como a humanidade vem sendo alertada há tanto tempo. O próprio Jesus mesmo já nos alertava. Na aparição da Virgem de La Salette, os dois meninos que viram, os dois pequenos médiuns que encontraram com a Virgem na França, é uma passagem muito bonita. Eles diziam que a Santa Virgem chorava quase o tempo todo enquanto falava.
Suas lágrimas lentamente desciam até os joelhos e desapareciam como faísca de luz. Eram brilhantes e cheias de amor. Eu desejava consolá-la. Imaginem duas crianças vendo a Virgem chorando, a emoção e o desejo de pedir que ela parasse. Eu desejava consolá-la, para que não chorasse mais. E aí, como é muito longo, e vocês vão ver que todas essas profecias, elas têm uma alegoria e um conhecimento que precisa realmente nós adentrarmos no alfabeto divino. Não é fácil o entendimento, é necessário a compreensão, que Deus nos dê essa compreensão para que possamos decodificar todas essas profecias que nós vamos apresentar. Mas, em resumo, as profecias da Virgem de La Salette diz o seguinte, que haveria muitos ciclos de dor. E aqueles que receberam a incumbência de uma vida casta e fidelidade a Deus, e que têm má vida, ofendem a Jesus. Todos nós que recebemos essa incumbência. Não há mais almas generosas. Imaginem, minha gente, isso em 1846, quanto mais agora, não é? O que a Virgem diria? Haverá muitos males acumulados. Os condutores do povo negligenciam a penitência e oração, e os deveres com a coletividade. Haverá tormentos físicos e morais, e haverá castigos e flagelos. Infestação da má literatura. O culto ao bezerro de ouro, orgulho e poder, pelos que deviam zelar, vou voltar só um pouquinho para mostrar para vocês, pelos que deviam zelar pelas coisas de Deus e deram as costas para o espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. E ela continua. Há uma falsa luz que ilumina o mundo e confunde. Há uma crise pavorosa da igreja. Esquecida será a fé em Deus. Observem, esquecida será a fé em Deus. Nós vamos ver isso em várias profecias. O império da individualidade e do descaso acontecerá. Toda ordem, toda justiça será calcada aos pés. Não haverá outra coisa senão homicídio, ódio, inveja, mentira, discórdia. Sem amor pela pátria, sem amor pela família, a guerra cada vez se fará mais intensa, a guerra geral. E nós temos que ver também que é uma guerra interna, uma guerra dentro de cada um de nós. Haverá convulsão e revolta na terra. Isso é Notre Dame de La Salette. E eu quero mostrar para vocês que, concomitante com o que nós estamos vendo com as profecias de La Salette, quando nós vamos ver com o livro extraordinário de Chico Xavier, 2000 anos, no momento em que Públio Lentulus tem um diálogo belíssimo com Jesus, o encontro assim, que é de uma forma, de uma beleza incomparável. Ele diz para Públio, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem na sua claridade sublimada. Nossos poderes terrestres são de fragilidade misérrima. O orgulho, amigo meu, abre-nos do além-túmulo uma porta de trevas densas. Só existe uma lei, a lei de amor, a lei do amor, instituída por meu Pai desde o princípio da criação. E eu quero mostrar para vocês que nesse livro também, a doutora Marlene, ela nos dizia muito que a gente precisava prestar muita atenção nesse capítulo desse livro, Alvorada do Reino. Quando Lívia parte no circo, ela é levada por entidades puríssimas, Simeão foi buscá-la,
E aí ela vê uma radiosa caravana de entidades puríssimas e encontra os jardins do paraíso. Harmoniosas vibrações das melodias invisíveis. Celeste banquete espiritual, muitas moradas, ela começou a ver muitas moradas. E descia o Cordeiro de Deus da esfera superior de suas glórias sublimes. E Jesus fala: não descansemos, contudo, meus amados, porque tempo virá na terra em que todas as lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Depois de longas eras de sacrifício para consolidar-se nas almas, a doutrina da redenção será chamada a esclarecer o governo transitório dos povos. Novamente, o mercado das coisas sagradas. E ele continua ainda as profecias augustas. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrenas formarão pesadas nuvens de dor, que rebentarão no instante oportuno em tempestade de lágrimas na face escura da terra. Ó Jerusalém, ó Jerusalém. E ele havia dito ainda: pastor das almas humanas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios, venho procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhe ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. Então vejam, meus irmãos, que as necessidades que nós temos não são novas, são as velhas e novas necessidades do homem que vivemos. E aí é no Livro dos Espíritos, na questão 926, que nós vamos ver. Os males deste mundo estão na razão das necessidades fictícias que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e ver sem inveja o que está acima de si, poupa-se a muitas decepções desta vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidades. E esse momento que nós estamos vivendo, esse momento planetário da pandemia, mais do que nunca nós estamos nos confrontando com as nossas reais necessidades. O que de fato eu preciso? O que de fato eu preciso para viver e para ser feliz? É um momento, por isso que esses momentos de crises, momentos de choque, é o momento onde aceleramos a nossa evolução. É de cada um esse papel. E eu quero trazer para vocês também outro livro extraordinário, que é o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, vocês sabem que São João, o apóstolo João, ele se isolou em Patmos e foi o único discípulo que não sofreu todos que os outros sofreram. Ele morreu muito velhinho e é lá em Patmos que ele recebe o seu livro Apocalipse. E nós temos na doutrina espírita, porque esse não é um livro fácil, é um livro difícil. E nós temos na doutrina espírita um livro que é uma síntese, que quem nos traz é Caiba Schutel. E ele diz o seguinte: o Apocalipse, na sua introdução, ele fala: é o livro das predições que narra, em linhas gerais, aquilo que havia de suceder no mundo religioso e que está tendo seu cumprimento literal. Então, sempre, vejam como a humanidade sempre foi avisada. Como sempre os céus nos diz, é como Lázaro, quando nós vemos a passagem de Jesus no Evangelho, onde a passagem do rico e do mendigo,
quando ele diz, mande que ele vá aos meus irmãos dizer que há uma outra vida, que eles não errem. E ele diz, eles têm os profetas. Eles têm todo o conhecimento. Então, nós sempre tivemos, não é? Os céus sempre nos alertaram, sempre nos avisaram, e nós sempre fomos deixando para o amanhã. Então, no livro de João, o livro do Apocalipse, que João recebe do próprio Jesus, no início do Apocalipse, João diz, é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-as pelo seu anjo e as notificou pelo seu servo João. Então, desde essa época, João também veio alertar. E volto a repetir a vocês que quem lê o Apocalipse precisa lembrar-se que é uma linguagem alegórica, uma linguagem metafórica, e que é extremamente importante estar imbuído de um espírito acima da letra morta, para poder compreender o que é que ele está dizendo. 2. O qual testificou das palavras de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, que tudo que viu, bem-aventurado, observem isso aqui, minha gente, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, vocês sabem que do ponto de vista de uma visão espiritual, de uma revelação, muitas vezes o médium, ele penetra naquela revelação e ela pode estar muito distante, mas ele está vivenciando, ela está próxima. Ela pode estar próxima e ele se sente dentro dela e esse tempo fica difícil de visar. Então, muitas coisas que João falou estavam próximas de acontecer e ainda também iriam acontecer. Por conta desse tempo, que é difícil, porque para nós, o que para nós é um século, para a espiritualidade, para a imortalidade da alma, é um relâmpago. Então, ele diz o seguinte, que a mensagem veio da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Vejam só, se a mensagem vem vinda através de Jesus Cristo, significa, imagine o plano que essa mensagem veio, não é? Aquele que nos ama pelo seu sangue, que pelo seu sangue nos libertou. E ainda diz, e ele ainda fala no item 8, algo extraordinário, que vem do próprio Deus, do próprio Criador, do sumo bem. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, sempre, não é? Então, nós vamos ver aqui agora o que o Caibá, ele nos diz na introdução, que é a introdução sintética do Apocalipse, né? É um livro, como eu falei para vocês, difícil de entender, porque ele diz o seguinte, que além, o Apocalipse, além das exortações, recomendações às diversas igrejas, porque o livro, ele direcionou as 7 igrejas da Ásia. A parte mais interessante, por isso mesmo a apocalíptica, é a que faz referência às bestas, aos dragões e à grande prostituta, que no dizer do profeta é a falsa religião que conduz os homens à perdição. Eu quero convidá-los, esse é um livro pequenininho, eu não sei se vocês vão encontrar na internet em PDF, mas eu quero convidá-los a lê-lo, porque quando você lê o Apocalipse, você fica muito confuso, e há muitas interpretações. As pessoas querem interpretar e é natural que interpretem no seu achismo da forma como o seu interior, a sua percepção percebe.
Mas eu gostaria de convidá-los a ver como Caibá, ele analisa esse livro e nos diz capítulo, item por item. E isso, ele fala mais um pouquinho ainda, que não há nada escondido que não haja de aparecer. Nada de oculto que não seja mais tarde revelado. Isso foi o que Jesus disse em Lucas 12:2, não é? No final do Apocalipse, o apóstolo João ainda diz o seguinte, porque vocês sabem que muitos textos foram modificados em concílios, e o próprio São Jerônimo, ele nos diz que ele teve grande dificuldade quando ele foi fazer os evangelhos canônicos, né? Canônicos. E temos os apócrifos. Mas no final do Apocalipse, esse livro, ele não foi mexido de forma nenhuma, porque João dá uma advertência muito severa. Ele diz, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. E termina dizendo, a graça do Senhor Jesus seja para com todos. Isso mostrando para toda a humanidade, para aqueles que creem em Deus, para aqueles que desejam a verdade e a justiça, né? Então ele abre para todos que possam ler e possam compreender todas as verdades que estão nesse livro. Eu trouxe alguns trechos do livro, porque naturalmente, que são 22 capítulos, é muito extenso a análise de cada um deles e ficaria muito enfadonho. Mas eu gostaria de dizer para vocês que o Vidente de Patmos, ele fala de uma espada de 2 gumes, que é o poder e a justiça. O poder de Deus e a justiça de Deus. O verbo, a espada que vibra, golpes arrojados, matando a hipocrisia, aniquilando o erro e defendendo os espíritos de boa vontade na luta terrível das trevas contra a luz. Muitas vezes a gente vê atrocidades acontecerem no nosso mundo e foge à justiça dos homens. Mas vejam que a justiça de Deus, ela existe e ela está a todo momento atuando. Às vezes a pessoa diz assim, mas a justiça de Deus demora. Não, ela está o tempo todo atuando. É uma linguagem espiritual cheia de símbolos, onde ele diz, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de ser. Ou seja, as promessas de Jesus, de um mundo melhor, de um futuro melhor, elas são verdadeiras, acredite. E nós haveremos de ultrapassar todas essas dificuldades por um mundo melhor, porque somos herdeiros do Altíssimo, né? Diante de tantos problemas atuais, Deus se ocupa de cada um de nós? Vejam, lá no Livro dos Espíritos, na questão 963, os Espíritos dizem, Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam. Nada é muito pequeno para a sua bondade. Isso é tão importante que nós sabemos que quando aconteceu, todo espírita conhece a obra Exilados de Capela, né? Capela está na constelação de Cocheiro e é do livro A Caminho da Luz que Emmanuel nos diz que fala das raças adâmicas do longo período de aperfeiçoamento de Capela, de alguns milhões de espíritos rebeldes que estavam dificultando a passagem daquele planeta para o mundo de regeneração, um mundo melhor, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. E aí as comunidades espirituais, diretora do Cosmo, deliberaram localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra Longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e no trabalho penoso do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus, nosso
governador, nosso pastor, recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, nós, terráqueos, prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Veja a promessa que Jesus nos fez e cumpriu e continua do nosso lado. Esse livro, esse é outro livro belíssimo, meus irmãos, que quem não conhece, A Caminho da Luz, é um livro que você não pode deixar de ler. Mas o Livro dos Espíritos, e aqui eu quero falar para vocês que apesar de estarmos vivendo nesse momento da lei de destruição, mas os Espíritos também nos falam no capítulo 8 do Livro dos Espíritos da lei do progresso. Na pergunta 779, ele diz, nem todos progridem do mesmo modo. E na 780 fala, o progresso completo é o objetivo, mas os povos não alcançam senão passo a passo. É por isso que é lenta a jornada, né? Até que o senso moral, observem, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Então é por isso que o mal escandaloso, nós achamos que a humanidade vai mal. Mas vejam, né, que a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Ainda o homem, com a sua inteligência, ele pode levar o mal e provoca um grande mal, não só aos seus semelhantes, mas a ele próprio. Mas esse próprio, um dia, será um ser de moral e um ser de amor, porque a lei existe para todos. E Jesus nos prometeu que nenhuma ovelha haveria de se perder no aprisco do Pai. E isso eu quero mostrar para vocês que quando André Luiz, as suas reflexões, lá quando ele estava no umbral, quando ele despertou, as reflexões dele, como são importantes, porque servem para todos nós, para que nós possamos avaliar o que estamos fazendo da nossa vida. Será que nós estamos aproveitando o tempo extraordinário que Deus está nos dando? Veja, André Luiz reflete sobre o aproveitamento das horas encarnadas, porque o tempo é muito rápido. É como o artista disse, o tempo é como um trem que passa e não volta. Não poderia supor que seriam pedidos contas de episódios simples que eu costumava considerar fatos sem maior significação. Conceituara os erros humanos seguindo os preceitos da criminologia. Isso que estava falando para vocês, que as pessoas às vezes acham que a justiça de Deus é demorada, mas não é. É contínua, atenta. Os acontecimentos insignificantes, a relação dos fenômenos naturais. E que existe um tribunal das penas futuras. E que o suicida, mesmo inconsciente, ele é chamado a esse tribunal para prestar contas diante da sua consciência. E que o tesouro do arrependimento e a bênção do remorso é o grande impulsionador para uma renovação de cada um de nós. Essas são as considerações que o nosso querido André Luiz nos faz. E ainda em Nosso Lar, ele diz o seguinte, o homem vulgar, ele ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. O véu da ilusão é muito denso nos círculos carnais. Nenhuma organização se materializa na crosta sem que seus raios partam de cima. Vejam como o mundo espiritual está sempre atento ao nosso mundo. E eu trago também para vocês, que eu gosto muito do I Ching, não é? Que quando diz, ao término de um período de decadência, sobrevém um ponto de mutação. Nós estamos vivendo um ponto de mutação. A luz poderosa que fora banida ressurge. Há movimento, mas este não é gerado pela força. O movimento é natural, surge espontaneamente.
A transformação do antigo torna-se fácil. O velho é descartado e o novo é introduzido. A harmonia existe com o tempo. Não resulta nenhum dano. Portanto, não resultará nenhum dano, porque tudo está conforme as leis eternas de Deus. Portanto, a cada época, meus irmãos, a cada época de 2000 anos é assinalado por grandes fenômenos de ordem moral. Nós sabemos que a cada 100 anos uma pandemia acomete a humanidade, como que para acelerar. E voltando ainda lá ao livro do Caibashuta, a análise sintética do Apocalipse, no capítulo 19 ele diz, a grande espiritualização, a vinda do Cristo. Depois de tantas lutas, de tantos sacrifícios, vem aproximando-se finalmente o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio trazer o verbo divino, em sua pureza, não poderia deixar de vencer todos os inimigos e de implantar no coração humano a bendita semente de que se fez portador. Mas quantos séculos de decepções para que o mestre subjugasse a besta, o falso profeta, e restabelecesse a verdade dos seus ensinamentos. Depois da desolação da Babilônia, diz São João, ouvi no céu uma grande voz de uma imensa multidão dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem a Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua devassidão e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Bem-aventurados que têm sido chamados para as bodas do Cordeiro, e acrescentou, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E nós sabemos que de tudo de belo e maravilhoso que temos, o cântico eterno do divino semeador é para sempre, estará sempre nos nossos ouvidos, estará sempre nos anunciando um mundo novo, uma era nova, uma nova oportunidade de renovação. Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados brandos, porque eles herdarão a terra, os pacíficos, os mansos. Bem-aventurados que pacificam, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, este é o futuro glorioso que Jesus reserva para cada um de nós. E o Livro dos Espíritos, no capítulo no 9, Paraíso, na pergunta 1018, do capítulo 9, Paraíso, Inferno e Purgatório, São Luís nos dá uma profecia para o futuro. O bem reinará sobre a terra quando? Diante de todos esses problemas, nós nos perguntamos, meu Deus, quando será que nós haveremos de viver em paz, de amar todas as pessoas? Vejam o que ele diz. O bem reinará sobre a terra quando? Entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então, farão nela reinar o amor e a justiça, que são as fontes do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos, e dela afastará os maus, mas os maus não as deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então, nós estamos terminando a nossa palestra vendo o nosso planeta. E fica a mensagem de que nós, enquanto humanidade, nós precisamos trabalhar arduamente, diariamente, em nós mesmos, banindo o orgulho e o egoísmo, aproveitando cada dia para estas reflexões, como nos ensinou Santo Agostinho, a cada dia refletir sobre o nosso comportamento. Porque se nós quisermos que nossos filhos, nossos netos tenham um mundo de paz
e que tenha um mundo de regeneração, que nós possamos voltar a reencarnados, como nossos netos, talvez, para um mundo melhor, para o nosso lindo planeta azul, um paraíso, nós precisamos, todos os dias, exercitar essas máximas de nos transformar, como pessoas melhores, banir de nossos corações o orgulho e o egoísmo, para que o amor reine dentro dele. Muito obrigada, meus amigos.